Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Em nome do Senhor Jesus, queridos, passando aqui para dar continuidade à leitura da palavra abençoada. Amém, nós vamos continuar com a leitura do Evangelho de Lucas. Amém, capítulo 6, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Amém, vamos dar continuidade a essa leitura abençoada para mim e para a tua vida. Amém. Capítulo 6. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos. Comendo os grãos, alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas ao sacerdote era permitido comer, e os deu aos seus companheiros, e então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: perguntou para aquelas pessoas: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de o tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês?
Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Se sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio em seu coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Em nome de Jesus. O que me traz aqui, queridos, atenção nessa palavra é bem aqui, ó. Aonde eles vão apontar e julgar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus, vocês nunca leram o filho... No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-los. E não deixa de ser assim, queridos, nas nossas vidas, né? Sempre vai ter alguém para querer nos apontar. Sempre vai ter alguém para ficar nos observando como que nós estamos agindo, quais são as nossas atitudes, como têm sido as nossas atitudes, as nossas ações, como que nós temos nos comportado na presença do Senhor, o que nós temos feito para o reino de Deus. Quais são os meus frutos, quais são os meus bons frutos que eu tenho apresentado, né? Que eu tenho demonstrado. Quais são as minhas ações? Quais são? Como que eu tenho andado? Por onde eu tenho andado? Com quem eu tenho andado? Porque se nós formos ler a palavra, Jesus Cristo, ele procurava somente fazer o bem. Ele procurava somente ensinar sobre o reino de Deus. Ele procurava curar, libertar a alma daquelas pessoas. Ele procurava consolar aquelas pessoas. Então tinha ali ao redor de Jesus e daquela multidão, aquela multidão que seguia Jesus Cristo, nem todos que estavam dentro daquela multidão, eles creram em Jesus e verdadeiramente eles estavam para aprender, mas eles estavam para observar as atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam para observar o que Jesus estava fazendo, porque eles estavam ali para acusar o nosso Senhor Jesus Cristo. Estavam procurando somente uma brechinha
para acusar, para prender o nosso Senhor Jesus Cristo para depois matar ele. Então essas pessoas ficam observando de longe o que ele vai falar, eles ficam atentamente observando o que Jesus vai falar, para então somente eles querer ali uma desculpa, né? Tanto é que quando eles vão acusar Jesus, queridos, acusações são falsas contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos que andar em obediência à palavra do nosso Senhor. Nós temos que andar com retidão, com fidelidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que dar o nosso bom testemunho, sim, queridos. Amém? E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele vai nos ensinar, amém? A como nós nos comportarmos diante das pessoas que estão ali para nos acusar, se a gente for começar a ler a palavra do Senhor. Quando a gente começa a ler, a meditar, nós vamos vendo os comportamentos, né, dos servos do Senhor que tiveram naquela época, que nesses dias de hoje a gente tem para nossas vidas, os exemplos que eles foram para as pessoas. Nós temos ali um grande exemplo, o exemplo de Saulo, que depois o Senhor Jesus chamou ele e se tornou Paulo, né? Ele era um grande perseguidor da igreja, ele açoitava, ele maltratava aqueles que seguiam nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, é lindo quando ele vai falar lá no capítulo 26 de Atos, ele vai falar sobre ele, como que ele era antes de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, o que ele fazia. Então, aquelas pessoas ali, elas vão, mas como Saulo perseguia a igreja, Saulo açoitava, prendia. Agora Saulo está falando de Jesus, está pregando sobre a ressurreição, né? Então, nós somos testemunhas, nós temos que ser testemunhas diante daquelas pessoas que ainda não estão em Cristo. Então, quando eu vou para Cristo, eu estou na presença de Cristo, automaticamente eu sou transformada de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus. Quando, é claro, eu me permito ser transformada por Ele, vem aí acompanhando os bons frutos do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, né? E é claro que eu não vou ficar fazendo aquilo que não agrada a Deus, né? Não vou ficar fazendo as coisas que eu fazia lá no passado, não, porque hoje eu sou uma pessoa transformada em Cristo, eu vivo em Cristo, entende? Então aqui nós temos também outros exemplos que o Senhor vai nos dar de amor aos nossos inimigos, queridos. Para muitas pessoas, queridos, para mim mesmo isso não foi fácil, eu tive que... O Senhor Jesus, ele preparou um momento, queridos, ele prepara momentos nas nossas vidas para que a gente fique cara a cara com aquelas pessoas que a gente odiava, que a gente não gostava, e isso aconteceu comigo. O Senhor Jesus preparou um momento, queridos, de eu chegar com aquela pessoa que me odiava, que eu também odiava ela, eu não gostava, eu criticava, eu julgava, eu chamava nome para essa pessoa. Então, chegou o momento, queridos, que o Senhor me colocou cara a cara com essa pessoa, mas eu já estava na presença do Senhor Jesus e os frutos do Senhor Jesus já estavam sobre mim. E quando eu fiquei de frente a frente, queridos, com aquela pessoa, eu senti um amor, queridos, senti algo tão diferente, uma mansidão, uma paz, que eu queria abraçar aquela pessoa. Eu peguei na mão dela e eu disse: perdoa, me perdoa. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele vai preparar momentos nas nossas vidas, tudo é no tempo do Senhor. Nós oramos para que nós possamos perdoar aquelas pessoas que um dia nos machucaram, nos magoaram, né? E quem vai nos ajudar a liberar esse perdão? É o Espírito Santo de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos, queridos, amém? Tem que ser com a ajuda do nosso Pai amado, quando Ele derrama do seu amor sobre as nossas vidas e a gente vai transbordar o amor dele sobre a vida dessas pessoas. Então o Senhor Jesus nos ensina aqui que nós temos que abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, queridos. Olha só o que o Senhor Jesus nos diz aqui, né? Que nós temos até que abençoar essas pessoas que nos amaldiçoam, orar por elas e servir elas, amém? Dê a todo aquele que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolvam. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Se eu nego aqui algo para alguém, lá na frente alguém vai negar para mim, né? São as consequências daquilo que eu planto. Amém? Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Se alguém bate na minha porta, uma pessoa que nunca gostou de mim, um vizinho, digamos um exemplo, e esse vizinho nunca gostou de mim, nunca foi com a minha cara,
Mas eu que estou em Cristo, conhecendo a palavra, eu vou tratá-lo diferente. Eu não vou tratar com ódio, com raiva, com ira, não, porque o Senhor Jesus já colocou dentro de mim, né, os frutos do Espírito Santo. Então, eu como conheço a palavra, e eu vou ter que ir dentro da palavra, eu vou ter que fazer isso aqui, queridos. Amém? Então, o vizinho, aconteceu uma situação, o próprio Deus às vezes pode, queridos, fazer isso, preparar uma situação, o vizinho aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma situação de enfermidade, aí o vizinho bate na tua porta, vai ali passando mal, pedindo ajuda, pedindo teu socorro, queridos. Como é que você que está em Cristo, você vai negar essa ajuda para o teu vizinho? Porque o Senhor Jesus já te ensinou sobre o amor, sobre a orar e sobre abençoar essas pessoas que nos maltrataram um dia. Então, queridos, nós conhecendo a palavra, a gente tem que fazer a diferença. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aí bem aqui no 43, a árvore e seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Se eu estou em Cristo, eu não posso dar frutos ruins, eu não posso tratar mal as pessoas, eu não posso fazer coisas erradas, eu não posso ir contra a palavra do Senhor. Eu preciso ter frutos bons. Amém? Eu preciso frutificar, eu preciso apresentar diante de Deus os meus frutos bons que Ele depositou na minha vida. Amém? Então, esses frutos têm que transbordar para a vida de outras pessoas, né? Olha, toda árvore que é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque se eu estou distribuindo coisas ruins, estando na presença de Cristo, se eu estou fazendo coisa ruim, estou fazendo coisa errada, se eu não ajudo o meu próximo, não sirvo o meu próximo, queridos, não está querendo dizer que Cristo está na minha vida, né? Eu abro a minha boca e eu falo de Cristo, mas se eu não tiver os frutos do Espírito Santo, se eu não tiver em obediência à palavra do meu Senhor Jesus, eu não estou, queridos, tendo os frutos que Ele me ordena ter na palavra dEle. Eu estou com coisa ruim dentro do meu coração. Eu não tenho Cristo no meu coração, porque uma pessoa que tem um mau fruto, ela nunca teve Cristo na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, porque a sua boca fala do que está cheio o coração, né? É claro que a gente sabe que eu vou falar porque eu conheço pessoas assim, queridos, e tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas infelizmente, né, elas estão como essa árvore que dá um mau fruto, né? Essa árvore que tira coisas mais do mal que está no seu coração, porque a boca dessa pessoa fala do que está cheio do seu coração. Infelizmente, tem pessoas assim, queridos, que elas somente estão na presença, né? Mas elas não têm a presença de Cristo na vida delas, porque quem tem a presença de Cristo na sua vida, quem tem o Espírito Santo de Deus, automaticamente essa pessoa, queridos, ela passa a ter bons frutos. Amém? Quanto mais a gente busca a presença de Deus, por mais que eu tenha frutos ruins, porque eu tinha, queridos, mas quando o Espírito Santo é enxertado dentro de nós, quando nós buscamos, oramos, lemos a palavra, jejuamos, nós nos alimentamos do Espírito Santo de Deus, queridos, todos os frutos ruins que estão dentro da gente, automaticamente eles vão saindo. Todos os dias na nossa vida, queridos, nós estamos aqui para ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, porém, se eu me permitir ser transformado por Ele, né? Então, quando eu permito, o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele passa a entrar em mim. Todas as coisas ruins, elas são expelidas para fora. Amém? Em nome do Senhor Jesus, as obras da carne, né? Elas são lançadas para fora da nossa vida quando a gente alimenta o nosso espírito com palavras, jejum, oração, busca, intimidade com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, queridos, aqui o Senhor vai nos falar: o prudente e o insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, né? Aí, como eu falei agora, que tem muitas pessoas na presença de Deus, Senhor, Senhor, mas elas não estão em obediência à palavra do nosso Senhor. Elas querem viver no pecado, elas querem viver fazendo um monte de coisa errada que não agrada a Deus. Elas continuam, insistem em dar frutos maus. Então, olha só, o Senhor vai dizer aqui:
eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Então, quem está verdadeiramente em Cristo, queridos, ele está construído, seu alicerce está em Cristo. Então, ele vai automaticamente, ter sobre a vida dele os bons frutos, Ele vai estar ali em obediência, ele não vai chegar somente na presença do Senhor, no templo, seja onde for, queridos. Ele não vai só chegar, ele vai ouvir a palavra de Deus, porque aquele que ouve a palavra de Deus, só ouve e vai embora e não as pratica, ele é como um homem tolo, um homem insensato, E que ele construiu a sua casa sem um alicerce nenhum. Aí veio o vento, veio tudo e derrubou aquela casa foi totalmente destruída. Mas o Senhor nos ensina aqui, queridos, a ouvir a palavra dele e a colocar em prática, porque quando eu coloco em prática, eu estou dizendo que eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a palavra dele. Então eu estou a cada dia me alicerçando mais no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aí vem, queridos, o Senhor Jesus vai sendo enxertado dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, e eu vou tendo ali os bons frutos, para que eu possa estar em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo, a amar o meu próximo, a amar aqueles que me odeiam, aqueles que me perseguem, aqueles que me julgam, a amar, a abraçar, a cuidar deles, a alimentar, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele tem sede, dá de beber, se ele tem fome, dá de comer. E assim, queridos, quando nós estamos firmados no nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele vai nos ensinando dia após dia. Amém? Quando nós passamos a ter intimidade, passamos a ler a palavra, passamos a estar ali, queridos, em obediência à palavra de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas e que o Senhor abençoe a cada um de vocês que estão acompanhando essa leitura da palavra abençoada sobre as nossas vidas. Amém? Continue a ler em casa, meditar. Convidem a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque quando a gente convida a presença do Espírito Santo de Deus, ele vai nos dando sabedoria, queridos. Ele vai nos dando entendimento, ele vai abrindo o nosso entendimento, ele vai nos dando discernimento da palavra dele. Amém? E é maravilhoso quando nós lemos a palavra, a gente começa a meditar, a se aprofundar com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima leitura, que vai ser o capítulo 7. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?